que seja relevante na cidade, ela não pode se desconectar da cidade, da linguagem da cidade, dos problemas da cidade, Perfeito. dos desafios da cidade. Seja bem-vindo a mais um episódio do TronoCast Podcast e hoje ainda aqui na conferência Ressurgência, recebendo esse querido, amado Paulo Nazaré. Muito obrigado, Paulo, por esse tempo, por ter disponibilizado um tempinho para conversar com a gente, sentar nessa mesa. Só agradecer. Para mim, muito bom estar aqui com vocês. Olhe para aquela câmera ali. Isso, essa é sua. Pode ser. Muito bom estar aqui participando, sempre. Mais um ano, né? CTPI, eu tô, né, essa conferência, eu tô aí, vindo aí faz bastante tempo. Eu sou ruim com data, mas já faz bastante tempo e é bom mais uma vez estar aqui e junto com vocês hoje aqui batendo esse papo. Show. Legal, muito especial. Paulo Nazaré é um cara muito simples, muito humilde, muito acessível e é uma grande referência, né? Na música, na arte, também na vida pastoral. Sou super humilde, isso aí vocês não têm dúvida. Já começa assim, né? É um cara incrível, inspirador aí, um grande amigo. A gente tem, né, acompanhado a tua vida, as tuas músicas, a tua família, né? A gente conversou com a Luísa aqui ontem. Legal. Eu soube que ela esteve aqui, ela me disse que bateu esse papo aqui também. Sim, muito legal. E vocês têm sido uma referência para a juventude, né? Para as novas gerações. Tem sido uma coisa bem, bem bacana. O teu trabalho junto com a galera na comunidade, né? A comunidade da Vila. Então é um prazer imenso ter você aqui com a gente, trocar uma ideia aqui com a gente. E são 15 conferências, né? Na época não era nenhuma conferência no começo, né? As primeiras do CTPI. Era um congresso, um fórum. Eu lembro que era fórum, depois congresso, depois conferência, foi aumentando. O Paulinho sempre junto, sempre contribuindo, parceria com a música, com a presença dele, né? O relacionar-se. E como que você tem visto, Paulo, assim, já começando assim, né? Como você tem visto a relevância, né, desse encontro, dessa conferência que é tão marcada justamente por relacionamentos, por networking, por música boa, por palestrantes inspiradores? Como você tem visto a relevância dessa conferência na sua vida, na sua igreja, na vida da igreja? E o que esse evento representa para você? Enfim, Maravilha. Fala um pouquinho da sua experiência aqui no CTPI e Ressurgência. Legal. Então, eu sou um dos pastores de uma igreja que é fruto desse movimento, né? Que legal. De plantação de igrejas. A comunidade da Vila em São Paulo, onde eu estou há mais ou menos 13 anos, né? Quando eu vim de Niterói, no Rio de Janeiro, vim para São Paulo como seminarista ainda dessa igreja que estava sendo plantada. Que legal. Eu fui convidado. Então, a minha consciência da importância, né, do CTPI, hoje do Ressurgência nas conferências, é muito grande, porque o meu ministério hoje, ele está vinculado a isso, né, a esse movimento. Então, faz toda a diferença. A gente só faz diferença num mundo onde a gente se faz presente. E ser igreja hoje, né, ser discípulo de Jesus nesse mundo é um grande desafio. E acho que para encarar esse desafio a gente precisa se cercar de pessoas com as quais a gente possa compartilhar o que a gente tem vivenciado, os desafios, as dificuldades. E se fosse para falar dessa conferência Ressurgência, eu acho que é esse ambiente onde a gente se encontra para ouvir outras experiências, para ser inspirado, e tendo também a possibilidade de compartilhar o que a gente tem vivenciado no nosso contexto lá em São Paulo e ouvir o que o cara do Sul, né, tá vivenciando enfim. Então isso é muito rico, acrescenta muito, sobretudo talvez o senso de pensar assim, eu não estou sozinho, tem gente caminhando essa caminhada e gente com quem eu posso compartilhar o que eu tenho vivido. Então, para mim, acho que o legado, assim, né, do CTPI e da Conferência Ressurgência é essa. Esse ano, se eu não me engano, o tema é lado a lado, e tem tudo a ver com isso. É lado a lado, é caminhar junto, né, e compartilhar. Muito bom, que legal. E Paulinho, da onde veio
Da onde veio o Paulo Nazaré? Tu falou um pouco de Niterói, né? O sotaque realmente não nega. Não, Apesar de estar há 13 anos em Pois São Paulo. é, É pois curioso, quando eu volto a Niterói, o pessoal fala, pô, você está falando igual paulista. Quer dizer, alguma coisa mudou, mas só eles percebem. Exato, a gente começa a viver num limbo, né? Eu vivo essa experiência também. Cresci em São Paulo, Isso. moro em Floripa. Às vezes solta um tu queres, às vezes solta um porta. E aí Coisa meio misturada. em nenhum lugar mais eu sou aceito direito, entendeu? É isso que eu vivo. Bem-vindo à minha Sempre um realidade. estrangeiro agora. Sempre um estrangeiro, exato. E- Cara, eu sou filho de pastor. Eu Ó. cresci nesse contexto, né, de igreja. Meu pai chama Josué Rodrigues. Meu pai é músico, é poeta e é também pastor. Então eu sou muito inspirado pela vida dele, pela jornada dele, pela caminhada dele. Legal, não sabia. Eu De qual nasci- igreja lá? Nasci nesse contexto. Igreja Presbiteriana Betânia, lá em Niterói. Uma igreja grande, uma igreja Sim. que tem uma história, né, eu acho que no mundo cristão, né, atual, assim, do nosso tempo. Caio Fábio pastoreou essa igreja há muito que tempo legal. atrás. Ah, então foi disso. Eu tô pensando que, cara, eu conheço essa igreja de algum lugar. Tem Legal. essa relação. É uma igreja, assim, sabe, conhecida, relevante, grande até hoje, graças a Deus. Uhum. E eu nasci lá. E aí, e me formei em comunicação social, mas fazia seminário à noite. Porque eu Legal. sempre servi na igreja, sempre estive super envolvido. Eu sou um Que filho massa. de pastor que eu não me revoltei. Sabe a coisa do filho de pastor que se Sei, revolta e que clássico, sai da né? igreja? Uhum. Eu ainda não passei por isso. Estou com Olha. 40 anos, acho que não dá mais tempo. Olha, eu acho que tu e o Marcos Botelho aí são raras Sim, exceções, raras né? exceções. Pois é. E aí é isso, fazia seminário de noite, assim, e tinha sempre a coisa da música também. Então tinha uma banda chamada Crombie, que a gente começou a tocar muito, viajar muito. Numa dessas viagens eu conheci a Luísa, que hoje é minha esposa, porque eu me apaixonei. E Legal. conheci também o pastor que estava plantando a comunidade da vila, onde hoje eu sou um dos pastores. Quem que foi que plantou lá? Pastor Adrien Balcels. Ele também faz parte desse movimento, né, de plantação de igrejas, né, de plantadores de igreja. E ele estava plantando a comunidade da vila numa ocasião em que eu estive com o Crombie, essa banda, Aham. tocando em São Paulo. Aí a gente se conheceu um pouco mais, ele soube que eu e a Luísa começamos a conversar, e a Luísa sendo de Campinas, então ele falou, opa, um cara que faz seminário, que é músico, começando a conversar com uma menina de Campinas, esse namoro foi ficando sério, aí surgiu, um determinado momento, o convite para que eu viesse para São Paulo como seminarista dessa igreja. A princípio eu rejeitei essa ideia, Uhum. mas a coisa foi mudando na minha cabeça. Eu conversei com a Luísa, o namoro ficou sério, a gente começou a pensar em ficar noivo, e aí as coisas foram juntando. E hoje, olhando para trás, eu falo, caramba, eu lembro que na época eu vim para São Paulo pensando, cara, que loucura que eu estou fazendo, cara. Saindo da minha igreja, uma igreja grande e tudo mais, o que eu vou fazer em São Paulo sem praia, sem... Mas... Carioca pra morar em São Paulo mano. é difícil. Até hoje eu sinto essa falta, assim, embora goste muito de São Paulo. Mas enfim, eu tomei essa decisão. Há 6 meses do meu casamento com a Luísa, a gente decidiu, vamos morar em São Paulo. Eu não vou te trazer para o Rio, eu vou para São Paulo. E aí vim para São Paulo. E isso faz 13 anos que eu tô nessa igreja. E aí, esse pastor que tinha me convidado, ele, né, o pastor Adrien, um querido, num determinado momento ele falou, Paulo, tô indo embora, se vira aí com a igreja. Eu recém né, formado no seminário, deixando de ser seminarista, e ele falou, tô indo embora. Eita. E Tinha outros pastores ou tu era naquele momento... naquele momento éramos nós dois só, ele o pastor titular e eu o seminarista prestes a se formar. E aí nesse momento que ele falou isso, cara, eu tive certeza, eu falei, cara, ninguém gosta de mim aqui, nem o pastor que me convidou. E aí, mas, enfim, essa igreja é uma igreja que eu amo, que eu aprendi a amar, eu conheci um pouco mais da cultura paulista, né, de como que o paulista se relaciona e tudo mais, e fui percebendo então as diferenças e tudo mais, e vi que não era que ninguém gostava de mim, é diferente o jeito
de tratar e tal, mas tenho grandes amigos e amo São Paulo e amo essa igreja onde eu estou até hoje. Quando esse pastor saiu, eu falei, cara, eu vou chamar algum amigo para estar junto aqui comigo. E aí entra o Marcos Botelho. Ele já passou por aqui mesmo ou não? Já passou, já gravou o episódio dele, já tá no ar. Então, legal. Porque aí tem esse vínculo com o Marcos Botelho. A gente tinha um projeto na cidade de São Paulo chamado Glocal, que era um encontro, inicialmente, né, um encontro nos teatros da cidade para conversar sobre espiritualidade, sobre o cristianismo e tal. Mas o Marcos era de uma outra igreja. Quando eu fiquei sozinho na comunidade da Vila, eu falei, vou chamar o Marcos para a gente estar junto aqui. E ele já estava pensando em sair dessa igreja onde ele era pastor de jovens. E aí ele veio para a comunidade da Vila. Então hoje a gente está junto lá na comunidade da Vila. Isso deve ter uns 7 anos, eu acho, 6, 7 anos que ele veio para a comunidade da Vila. E estamos junto lá, pastoreando em São Paulo, encarando os desafios. E eu posso dizer, cara, que eu hoje eu sou um carioca que ama São Paulo. Os cariocas que mais, né, chiitas que não me ouçam, né? Não, esse episódio não vai passar no Rio, tá? A gente vai selecionar o público, isso. Tá? Não se preocupe. Aliás, o Paulo, ele citou, né, a banda dele, o Crombie. Cara, foi uma banda muito importante aqui no eixo sudeste, porque ela trouxe como que eu posso dizer assim, quando o Crombie chegou, não tinha bandas que fazia esse som mais jovem, um som cristão, que não tinha um evangeliquez. Eles vieram com uma proposta urbana, entendeu? Que era o que a gente já estava começando a viver aqui, o CTPI. Eu acho que, nem sei se tá junto ali, mas o Crombie veio com essa proposta, uma banda que tinha uma mensagem inspiradora, letras não depreciativas, que não falava só da desilusão amorosa, tal, mas que vinha com uma mensagem leve, que nos fazia olhar para Deus, mas de uma maneira bem... Naquele tempo, Drogo, o Paulo chegou aí lá em Floripa, ou vivenciar alguma coisa lá. Sabe por que eu pergunto isso? Até para complementar. Eu não te conhecia pessoalmente, né? Tô conhecendo hoje. Mas, cara, eu vi muito falar de ti, cara. Todo mundo fala do Paulo Nazaré na IPI do Estreito. Sabe? Mesmo, principalmente cara. Os músicos, né? Te tem como referência. Ele foi, mas não na época do Crombie. Ele foi antes da pandemia, acho que 2019, né? Que a gente fez lá um evento, que tu tocou lá com a gente, que a gente tocou junto. Isso, da Ressurgência mesmo. Pouco antes da pandemia, é verdade. Eu tive lá. Com o Crombie a gente teve também no Sul, não vou lembrar agora exatamente onde, não sei se foi Curitiba, não sei onde foi. Mas a gente passou lá pelo Sul também, porque a gente viajou muito. Mas mais recentemente estive lá com vocês. E tinha essa pegada, foi na época que tipo, Los Hermanos estava em alta, então o Crombie veio uma proposta assim e dialogava bastante. Eu lembro que os meus amigos, eu pastoreavam a galera jovem, adolescente, e eles vinham, pô, Drogo, uma banda massa, tal, Crombie, tal. E pode até acessar aí no YouTube, galera, tal, nas plataformas. É um som muito bacana, muito gostoso de ouvir. Esses dias eu estava mostrando para os meus filhos, eu tenho um filho de 6 e um de 8, mostrando o Crombie para eles, aí a gente vendo os vídeos e tal, eles olhando os vídeos, aí eu falei, tá vendo, aquele ali sou eu, porque eu sem barba ainda, muito novo, e eles super estranhando assim, mas eles gostaram da música. Eu acho que o Crombie, mais ou menos junto com uma banda chamada Palavra Antiga, né, do Marcos Almeida, exato. Acho que essas duas principalmente, nesse momento, surgiram meio que num vácuo, assim, onde havia talvez uma demanda, hoje, né? Hoje a gente raciocina isso, naquela época eu não fazia ideia disso, mas uma demanda talvez por uma poética um pouco diferente das músicas que falavam sobre esperança, sobre uma espiritualidade saudável, mas com uma linguagem, né, que fosse compreendida tanto dentro da igreja quanto fora. Então, eu acho que isso, talvez hoje o Crombie não se surgisse hoje, talvez não... Porque hoje a gente tem já, eu acho, talvez muito mais coisa assim. Mas naquele tempo era mais pobre, digamos assim, nesse sentido, existia de alguma maneira essa demanda, esse anseio. Isso não era perceptível, mas, né, a resposta das pessoas demonstrou isso, que havia uma demanda por esse tipo de música, de poética e de discurso. Então, Crombie era uma banda que falava das nossas relações, das nossas amizades,
falava né, da natureza, enfim, eram músicas, né, Muito legal. talvez um pouco mais acessíveis em termos, né, de linguagem. Você falou de linguagem, para quem não era da igreja. Isso faz sentido para mim, eu entendo isso, né? Quando o que a gente canta dentro da igreja, às vezes é menos acessível para quem é de fora dessa realidade. A pessoa não entende muitos dos termos, expressões que a gente usa. Então acho que o Crombie trouxe isso, assim, fez talvez uma ponte com quem não era de igreja para uma realidade, né, acho que mais palpável, mais próxima, né? Uhum. A gente é igual, a gente sente coisas parecidas, a gente, né, tem lutas parecidas no nosso dia a dia. O fato de eu ser da igreja não me faz uma pessoa, né, alheia e distante da realidade que eu vivo na minha faculdade, na minha escola, nos lugares onde eu vou. Então eu acho que foi mais ou menos isso que o Crombie trouxe, o Palavra Antiga também, até com mais projeção, né, com Marcos Almeida. E a gente, inclusive, se conheceu nesse tempo, assim, viajando junto e tudo mais. Legal. E acho que foi esse tempo, né, onde talvez o meu nome tenha né, sido um pouco mais falado, assim, pela galera que ouvia música. Talvez, sobretudo, quem era de dentro da igreja, mas pensando nisso, em, cara, a gente pode fazer algo acessível para os nossos colegas, para quem é de fora, né? Então, nesse sentido, talvez a gente tenha mirado quem era de fora da igreja, mas acertamos quem era de dentro da igreja, sendo inspirado por aquelas músicas, por aquela poética, dizendo, cara, eu quero fazer também alguma coisa assim, que eu possa cantar fora sem o cara falar, que é isso, né? Isso não faz sentido para mim. Exato. Então aí surge o Crombie. Que legal, muito massa. E Paulo, assim, a gente sabe, né? A gente está aqui no congresso de pastores, líderes. A gente sabe e tem ouvido aqui, né, como a vida é desafiadora, né, a vida pastoral, até mesmo com o Ricardo Agreste, conhece? Opa, conheço bem esse aí. Então, o Ricardo Agreste estava falando pra gente Admiro aqui como... muito. Então, admiramos, né? Eu gosto tanto dele que me sinto quase da família. Pois é. Tipo isso. E ele estava falando como é desafiadora a vida do pastor, né? Sim. E me traz uma dúvida. Como você conseguiu conciliar essa vida de pastor, ainda mais nesse desafio do pastor sair, de deixar um projeto com potencial, que é a comunidade da Vila, lá, lá em Pinheiros, tal, um lugar que transpira São essa Paulo. sociedade urbana, né? Verdade. E como que você conseguiu vincular esse desafio, essa vida tão corrida de um pastor, e mantendo essa sensibilidade artística, a sensibilidade da música, porque você continuou tendo uma carreira bastante relevante com músicas solos daí, né? E músicas bem profundas, músicas profundas, né? E me ocorre, eu como um pastor e semi-músico, quase músico, me ocorre assim, como você conseguiu levar os dois assim de uma maneira tão bacana, tão bonita. Esse verbo que você usa, Drogo, conseguiu, eu não uso ele, porque eu não creio que eu consegui. Eu acho que isso é um constante desafio. Certo. Esse exercício de pensar a realidade da igreja na realidade da cidade. Uma igreja que seja relevante na cidade, ela não pode se desconectar da cidade, da linguagem da cidade, dos problemas da cidade, Perfeito. dos desafios da cidade. Então acho que talvez a música vai refletir isso, as letras que eu escrevo, mas o fato de estar ali perto, né, do metrô Faria Lima, ali, né, no Largo da Batata, convivendo com pessoas ali que estão ali com a gente no domingo, mas durante a semana ela está na Faria Lima, ela está, né, trabalhando, ela está na academia, ela está nos lugares. Então, essa busca sempre por ouvir, eu acho que a escuta se tornou algo muito importante, muito necessário. A gente precisa ouvir as pessoas. Uau, né? Legal. E acho que nisso a gente vai ganhando um estofo de o que dizer, o que falar, a partir daquilo que você ouve, daquilo que você né, apreende das pessoas, da dor das pessoas, das lutas, dos desafios. Aí quando você vai cantar,
você quer cantar algo que faça sentido para aquela pessoa. E na Bíblia a gente encontra resposta, né? Em Jesus a gente encontra a resposta. Numa teologia né, consistente e voltada para a realidade, a gente encontra a resposta. Então acho que é esse exercício constante, né, que a gente precisa estar sempre fazendo, e é isso que a gente tenta, de fazer essa tradução, digamos assim, do que a gente lê, do que a gente conhece de Jesus, como é que isso se aplica no meu dia a dia. Acho que esse evento que eu citei, né, a Glocal, nos teatros, relacionando cultura com uma espiritualidade saudável, né, a espiritualidade de Jesus, é esse exercício. Como é que a gente traduz isso? Essa coisa de traduzir para a língua das pessoas, né, do dia a dia, do cotidiano, eu acho que isso faz muita diferença. E como que a gente pode, assim, de forma prática, né, como igreja, porque às vezes a gente olha para a igreja como líder, e a gente está aqui entre líderes, né? Mas como que a gente coloca isso para a igreja de forma prática, viver essa realidade da cidade dentro do urbano? Legal. Então, cara, uma coisa, por exemplo, que eu acho que contribui para que a gente para que a gente consiga trazer coisas no domingo, na palavra, na mensagem, que façam sentido para aquelas pessoas, eu acho que é estar em contato com elas, né? O pastor que está o tempo todo dentro do gabinete, ele acaba ficando muito distante da realidade das pessoas, né? E aí, claro, naturalmente, quando você vai falar, quando você vai conversar, as coisas que você traz, talvez elas não façam sentido. Então, por exemplo, nas nossas mensagens, nas nossas reflexões lá na igreja, a gente busca sempre, a partir do texto que a gente leu, pensar que respostas esse texto traz para as questões que a gente vive durante a semana. E aí a gente faz algumas aplicações, né, no final. O último ponto da mensagem normalmente é, como na chácara também, né, lá com o pastor Ricardo Agrede, para refletir e praticar. Então gente, a partir desse texto aqui que a gente leu, que passos a gente pode dar ao longo da nossa semana, em contato com as pessoas, né, com as quais a gente vai estar, que passos a gente pode dar na direção de viver isso aqui que Jesus nos propõe, né, viver isso aqui que Jesus né, nos orienta. E acho que isso passa muito por isso, assim, né, por dizer para as pessoas, por exemplo, quando o culto termina aqui, o culto na verdade está começando agora. Quando você vai para a cidade, quando você vai para os seus afazeres, na segunda-feira o culto continua. A bênção no final do culto não é Deus te abençoe até o domingo que vem, agora a gente vai jogar o jogo de fato, né? O encontro no domingo é o vestiário, sabe? Tem gente querendo jogar dentro do vestiário, a gente fala, não, agora, a partir de agora é que a coisa vai se dar, é que o jogo vai continuar na maneira como você vai tratar as pessoas, né, na sua disposição em ouvir, acolher as pessoas com quem você vai lidar, com quem você vai se relacionar. Então é isso. Evangelizar é viver. Eu estava conversando agora há pouco aqui com o Marcos Teles, ele estava falando isso. Ele dizia assim, eu tenho medo dessa palavra evangelizar porque vem na nossa cabeça entregar, né, panfleto nos lugares. E, na verdade, evangelizar é viver, é se relacionar com as pessoas, estando enraizado no Evangelho, na vida de Jesus, na espiritualidade que ele nos propõe. Então, acho que é isso, é no contato. Eu até hoje tenho amigos, e quero ter sempre, manter isso, amigos fora da igreja, com quem eu me encontro. Eu conto de vez em quando a história de um amigo meu muito querido, músico de São Paulo, um músico famoso, muito, muito bom e tal, que ele volta e meia, ele me diz, Drogo, ele me diz, Drogo, Paulinho, vou lá na sua igreja, qualquer hora. Eu lembro um sábado à noite que ele me ligou, ele não devia estar nem muito, muito sóbrio, e ele me ligou e falou, Paulinho, amanhã de manhã eu vou na sua igreja. E eu falei, é mesmo? Eu duvido. Ele falou, não, vou sim. Quais são os horários? Aí eu falei, tem o das 9h30 e tem o das 11h30. Eu falei, vai no das 11h30, que eu sei que você vai dormir tarde. Já era tarde. E eu lembro que eu reformulei o que eu ia falar.
Eu reformulei o que eu ia cantar naquele dia, Uau. não para agradá-lo, mas pensando de que maneira a riqueza que a gente tem aprendido aqui, ouvido aqui, de que maneira isso pode ser mais acessível, né? A minha linguagem possa se voltar para aquele que não conhece ainda essa realidade, né? Para o cara que vem que é estrangeiro à nossa realidade eclesiástica de igreja. Nesse exemplo tu mostra como que nós dentro da igreja, né, mesmo liturgicamente, Isso. podemos transformar aquilo que a gente está apresentando de acordo com as demandas que a sociedade A Eu lembro- sensibilidade, né? A sensibilidade Aquele pelo culto- amigo. Aquele culto foi totalmente diferente, cara. E sabe o que aconteceu? Eu lembro que no primeiro ele não chegou, no segundo ele não chegou também, ele não foi. Mas aí eu no final, eu falei para a igreja, gente, eu dei esse testemunho. Um amigo meu disse que vinha hoje aqui. E ele nos abençoou, porque ele me fez pensar de maneira mais missional. Como eu posso ser mais inteligível para os meus amigos que não fazem parte dessa realidade aqui, mas que precisam mais do que nunca ouvir o Evangelho, ouvir sobre Jesus. Então, eu digo até hoje para esse meu amigo, você nunca foi na minha igreja e eu vou onde ele está, onde ele estiver tocando, eu falo, eu quero te encontrar, quero ir trocar uma ideia com você. E vou onde ele está, ele não veio na igreja. Mas eu digo para ele, você nos abençoa mesmo sem saber, que você faz a gente sair da caixa. Você fez a gente olhar para fora e pensar de que maneira a gente comunica isso aqui que é tão precioso para que as pessoas entendam. Legal. Então acho que passa por aí. Massa. Tu falando, né, Eu tô falando muito, hein, gente? Quero pedir desculpa por isso. Vou falar Imagina, menos agora. imagina Não, que é pode falar, isso. o microfone é seu. Você falou aí de um amigo músico, né? Falou ali da época do Chrome, palavra antiga, a amizade que depois tu desenvolveu com o Marcos Almeida. E vocês fizeram uma música muito linda juntos, né? Não é mais segredo. Aham. E ela tem uma história muito bonita, né? Tem. De composição. Tem. Tu podia compartilhar com a gente? É inspiradora, né, essa história. Posso compartilhar. Primeira coisa que eu não faço questão de dizer, mas essa música, o Marcos Almeida não fez ela junto comigo, ela é só minha. Ele só cantou junto. Mas na verdade ele tá junto, ele estava junto nesse processo todo. Essa música surgiu de uma notícia muito ruim que eu recebi da minha mãe. Eu já morava em São Paulo e ela ainda em Niterói. E ela me ligou e falou, filho, eu tô com câncer. E eu lembro que aquilo, assim, explodiu para mim como uma bomba, assim. Meu mundo caiu. Minha relação com minha mãe sempre foi muito forte, de muita amizade, intimidade. Minha mãe sempre foi muito importante para mim, é muito importante para mim. E essa notícia mexeu demais comigo. Eu lembro que quando eu ouvi isso, eu saí para dar uma volta no quarteirão e cheguei a chorar, andando, né, circundando ali o quarteirão. Pensando, e agora, cara, como é que vai ser daqui pra frente, né? Será que minha mãe vai sobreviver e tudo mais? E eu lembro até que no telefone eu perguntei pra ela, mãe, como é que vai ser daqui pra frente agora? O que esperar? E aí ela falou, filho, é uma longa jornada. Os médicos disseram que a gente vai ter que ter muita paciência agora. É um processo longo e ela teve que fazer químio, rádio, cirurgia, fez tudo. Mas enquanto eu dava a volta no quarteirão, eu me perguntava, cara, de onde vem a calma que invade e desacelera o temor? E aí aqueles pensamentos vieram. Essa música é dessas que parece que já estava pronta e veio inteira, né? Legal. E aquela parte que eu digo assim, se é tão longe não precisa pressa, o vento é quem leva. Isso na verdade foi minha mãe que me disse, com as palavras dela, disse, filho, agora é um longo processo, a gente tem que ter paciência. E ela falou, eu creio que o Espírito vai conduzir a gente. E aí surgiu essa frase, se é tão longe, não precisa pressa, o vento é quem leva. Então essa música é fruto de uma péssima notícia, talvez a pior notícia que eu já recebi na minha vida. E aí tem gente que me pergunta, e a sua mãe? Ela sobreviveu ou não? Eu digo, ela sobreviveu. Mas o testemunho, na verdade, é a presença de Deus com a gente o tempo todo, né? Porque tem gente que o parente, amigo, a mãe, o pai, não sobrevive. No entanto, a experiência mais forte não foi a cura dela, mas foi a gente passou por isso tudo sabendo que Deus estava com a gente. Ela sobrevivendo ou não, Ele seria aquele que nos conduziria
em todo o tempo, e ele é aquele que venceu a morte. Não é mais um problema, embora a gente não se acostume com isso, porque a gente foi criado para eternidade, mas nem a morte é mais um problema para a gente, né? E o testemunho é ele presente com a gente em todo o tempo. Então essa história ela tá por trás dessa música. De vez em quando eu conto essa história por aí e sempre me toca, sempre é muito forte para mim. Engraçado que essa música tem um amigo nosso em comum que toca sempre, que é o Wesley Santolin. Um abraço, Wesley. E, cara, ele tá sempre lembrando dessa música tocando. Então, quando tu falou, já lembrei rapidamente dele. Ele fez várias lives, inclusive ele é músico. Fez várias lives durante a pandemia, né? E essa era uma das músicas que ele sempre tocava. Que legal. Agora não é mais segredo. Não é mais segredo. Já não era, já tava nas redes. Sim. Cara, que legal. Cara, muito obrigado por esse teu tempo. Vou te deixar mais um espaço se quiser deixar mais um recado. Para mim, muito bom estar aqui, gente. Eu acho que eu já falei bastante, mas obrigado pelo convite. Para mim, uma honra estar aqui com vocês. E, enfim, quero ouvir a galera que já passou por aqui, quem ainda vai passar. Eu tô sabendo que o Marco Teles vem por aí também. É isso aí. Sim. E, poxa, parabéns aí, gente. Acho que é muito importante a gente poder trocar, conversar. Isso faz toda a diferença. Obrigado. Então tá, Paulo, muito obrigado. Agradeço a você que esteve presente também. Deixar um abraço, compartilha, curta esse vídeo. Se ele foi relevante para você, tenho certeza que vai ser relevante para quem você compartilhar também. Obrigado, valeu!